Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer dois exercícios envolvendo o vetor gradiente, principalmente a interpretação geométrica de acha a reta tangente, a reta normal, no sentido preferencialmente vetorial. Essa aula que a gente vai fazer na organização é o seguinte, são dois exercícios em que antes a gente sempre vai fazer uma preliminar com geometria analítica para explicar um pouco os passos e, vamos dizer, fazer toda a ponte necessária entre a interpretação com o vetor gradiente, tudo que tem direito, e a geometria analítica plana mesmo, principalmente com o produto interno. Então, vamos começar a aula. Então, primeiramente, vamos começar com uma revisão rápida de geometria analítica, que é quando temos a equação geral da reta. Na equação geral da reta, nós temos que a x mais by mais c igual a zero, e reconhecemos que o c é o que a gente chama essencialmente de coeficiente linear, em que a gente só vai transladar a reta, mas o que dá a direção da reta são esses dois coeficientes aqui, que é o a e o b. Na verdade, o que interessa é a razão b sobre a, né? No fundo, ou menos b sobre a. Ou menos a sobre b, desculpa. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente olha só esse a e b, nós sabemos de geometria analítica que é a direção normal à reta. Um jeito de ver já também no cálculo 2 é o seguinte. Pega essa função aqui toda, ax mais by mais c, chama de f de xy. E nós temos com ela aqui o gradiente da f no ponto xy é constante igual a b. Então, o que significa é o seguinte. A x mais by mais c igual a zero é a curva de nível zero da f. E a gente sabe que o gradiente da f é igual a b. Então, por definição, pela interpretação geométrica do vetor gradiente, ela tem que ser perpendicular à curva de nível. Então, o que acontece no fundo é isso. Nós temos esse vetor aqui AB, e é possível, só com esse vetor AB, achar um vetor diretor da reta. Um vetor diretor, normalmente, que a gente usa é o seguinte, é uma que o produto interno é zero. Então, o vetor, normalmente, que a gente faz é pegar esse AB, passa o B para cá como sinal de menos B, e esse aqui, o sinal de A. E nos dá um vetor diretor. Mas, professor, você não está impreciso no desenho, né? Porque esse aqui é o meu vetor diretor, menos BA. Mas eu fui impreciso no desenho. Por quê? Porque, essencialmente, o vetor diretor é o A aqui é negativo e o B é positivo, né? Já que a seta apontou para cá e aqui. Então, o desenho do vetor diretor é para cá. Tanto faz. Não faz diferença se desenhar AB menos BA, tanto faz mesmo. Então, o que acontece nisso aqui tudo é o seguinte. Então, dado esse vetor AB e esse vetor diretor menos BA, ou tudo que tem direito, nós temos a reta, vamos dizer, a reta tangente. A reta tangente vai ser um ponto P mais, vamos dizer, T vezes menos BA. É a equação da reta. Vamos dizer, equação paramétrica da reta. Tá, isso aqui é direto da geometria analítica. Pega o vetor diretor, multiplica por um parâmetro t, ou seja, vai andar o vetor diretor à vontade, e marca um ponto P, um ponto base aqui dentro. E nós temos a equação. Tá? Essa equação, se vocês pegarem essa equação e substituir aqui, tem que bater os números, né? Mas enfim, e o C, vamos dizer, está aqui, né, pela escolha do ponto P. Mas enfim, baseado só nisso aqui, vamos encontrar a reta tangente, a reta normal dessa equação aqui, x ao quadrado mais 2y² igual a 6, ou seja, essa elipse, mas agora no ponto em que x igual a 2 e y igual a 1, ou seja, quando 2 ao quadrado mais 2 é igual a 6. Né? Esse aqui, ou seja, esse ponto 2, 1 passa na elipse. Bom, eu não vou fazer o desenho da elipse, eu só vou fazer as equações, interpretando aqui. Então, o que nós temos? Pega a função f de xy igual a x ao quadrado mais 2y². Essa função auxiliar aqui. E o que a gente quer olhar, vamos dizer, é a curva de nível 6 dessa função f. O interessante é que agora a gente pode usar todas as ferramentas do cálculo. O que a gente vai fazer é calcular o gradiente da f. Eu já vou marcar logo no ponto 2, 1, que vai ser o seguinte, olha, vai ser 2x mais 4y. 2x mais 4 del f del x é 2x e substitui o x por 2, 4. Del f del y é 4y, 4y e substitui o x por 1, o y por 1, 4.
Então, esse aqui é o nosso vetor gradiente. E baseado nisso, bom, podemos trocar 4, 4, 1, 1, tudo que tem direito, mas direção tangente à reta. Por tudo que a gente explicou ali, vai ser exatamente menos 4, 4. Isso aqui é o AB menos BA. Bom, então a equação da reta vai ser, olha, você vai passar pelo ponto 2, 1. Então, deixa eu escrever aqui direto a equação da reta. Equação da tangente. Deixa eu ver se tem outra aqui. Equação da reta tangente vai ser, passa pelo ponto P, 2, 1, mais T vezes o vetor diretor da reta. Menos 4, 4. Professor, eu preciso usar o menos 4, 4? Eu poderia usar menos 1, 1? Pode, o que me interessa, o tamanho do vetor diretor não me interessa. Eu posso aqui dividir por qualquer número, multiplicar por qualquer número, botar menos 8, 8, menos 1, 1, tanto faz, tá? Ou seja, se quiser, essas duas retas aqui são as mesmas, tá? São maneiras de parametrizar diferente a mesma reta. E a equação da reta normal também é uma fórmula direta, já sai dali. Você pega o ponto novamente 2, 1, mais agora T vezes esse vetor diretor aqui, 4, 4. Então, em resumo, o vetor gradiente acha mais rápido, inclusive a reta normal, né? Então, o que está acontecendo novamente eu pego o ponto aqui 2, 1. Então, nós temos uma reta que vai ser a reta tangente. Opa! Desculpa, reta tangente. Desculpa, tá certo. Uma reta vai ser a reta tangente e a outra reta vai ser a reta normal, né? Então, o que está acontecendo é que o menos 4, 4, esse aqui é a tangente. E essa aqui é a normal. Eu fiz o contrário, porque aqui é o diretor menos 1, 1 e aqui é a reta 1, né? Mas enfim, dá uma olhada, pensa geometricamente, mas a equação está totalmente aqui. Bom, um outro exercício, vamos precisar mais uma vez uma preliminar, agora eu acho que mais interessante, quando a gente coloca a equação reduzida da reta, y igual a x mais b. Quando colocamos y igual a x mais b, nós podemos passar para a equação, vamos dizer, geral da reta, essencialmente passando o y para cá. Então fica x menos y mais b igual a zero. E o interessante do ax menos y mais b igual a zero é que fica, já temos aquele vetor a menos 1, que são os dois coeficientes, como o vetor normal. E fazendo aquela ideia do menos ba, 1a é o que a gente chama de vetor diretor da reta. Tá, aí a gente conhece que o a é o coeficiente angular. Muitas vezes o que acontece é que quando nós temos o desenho da reta, e nós temos o ângulo, né, esse aqui é a reta y igual a x mais b, então nós temos que o a é exatamente o tangente de θ. E desenhar o a igual a tangente de θ, caso também a gente fala da ideia da normalização, podemos usar um tangente de θ como vetor, mas se a gente transformar isso aqui em seno θ cosseno θ, também, olha, podemos pensar usando o círculo trigonométrico, tudo que tem direito, com o ângulo θ, em que a gente pede isso aqui norma 1, ou seja, vamos trabalhar com versor, nós podemos trabalhar com cosseno θ, seno θ. Eu gosto dessa interpretação, que pelo menos abre bastante a mente, né? Então, tangente θ é seno θ sobre cosseno θ. No fundo, eu multipliquei tudo por cosseno θ. Eu posso ou escolher esse vetor, ou eu posso escolher um pouquinho maior, que é o... Quando a gente pega... Bem, tem uma interpretação no círculo trigonométrico que... Enfim. Mas o tangente θ é um pouquinho maior, de modo que aqui o tamanho daqui até aqui é 1. Tanto faz. Bom, então, baseado nessa ideia aqui agora de passar o y para o outro lado, podemos resolver de outro jeito um exercício bem comum até do cálculo de uma variável. Então, encontre a equação da reta normal, a parábola y igual a x ao quadrado, no ponto 1. Então, nós temos aqui a parábola, só vai me interessar esse ponto aqui, o ponto 1, e eu quero achar uma equação
dessa reta normal aqui. Então, como que a gente faz? Bom, primeiro, então você trabalha com f de xy. Ao invés de olhar o gráfico dessa parábola, agora a gente trabalha com curva de nível. No fundo é a mesma coisa. Então a gente considera a função x ao quadrado e passa o menos y. E o que eu estou fazendo é olhar essencialmente a curva de nível zero. Ou seja, o gráfico disso coincide com a curva de nível zero dessa função. É a mesma coisa. O interessante é que aqui nós temos a ferramenta do cálculo 2 de calcular o gradiente da f, botando primeiro no ponto xy, que é igual a del f del x, del f del y, e o que nós temos é que o gradiente da f no ponto em 1, é exatamente 2 menos 1. Então, sendo 2 menos 1, já temos a equação da reta, dessa reta aqui toda normal. Vai ser exatamente o ponto P mais T vezes o vetor diretor. E acabou. Não precisa fazer mais nada. Já está aqui a equação da reta normal. E, basicamente, são essas duas técnicas que eu queria fazer. Olha, passar o y para o outro lado mudando o sinal. Isso aqui se torna interessante quando a gente faz para mais variáveis ainda, né? Cálculo de várias... quando a gente coloca z em função de x e y, a mesma ideia vai funcionar. E o bom disso é que a gente faz um tratamento vetorial de todas as equações. O que é muito bom, muitas vezes. Essa interpretação geométrica vetorial vamos dizer, é sempre um plus, é sempre a mais, ganha a mais. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.